carreira, graduada em letras pela Unipam, pós-graduada em psicopedagogia pela Faculdade de Educação de São Luís. Elizabeth atuou como professora do ensino fundamental e médio, como diretora estadual da Mineira Afonso, como diretora educacional da Superintendência Regional de Ensino de Patos, totalizando mais de 36 anos trabalhados na educação mineira local e regional. Nas eleições municipais de 2020, Beth se candidatou pela primeira vez ao cargo de vereadora de Patos e foi eleita com 1.629 votos pelo Partido Democrata, sendo o candidato melhor votado do partido e a única mulher eleita para o Legislativo Municipal. Ela participa mais uma vez conosco aqui. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Bom dia. Bom dia, Ramalho. Bom dia, Zé Afonso. Bom dia, Edivar. Eu que agradeço imensamente pelo convite, né? Nós estamos aí para trabalhar juntos e estou sempre à disposição. Muito bem, hoje nós estamos aqui precisando ajeitar. Vamos lá, Zé, vamos embora. Vamos já para as perguntas, vamos embora. Vamos lá, vamos ajeitar aqui, que esse sem microfone não tem jeito, né, Ramalho? Muito bem, professora Beth, olha, ao tempo que a gente agradece, o Ramalho já fez isso, é muito bom ter você aqui. Eu vou deixar o senhora de lado, porque você nos permite isso, né? E é tão jovem ainda, mas, enfim, falamos aqui que do resumo do currículo, você também hoje ocupa diversas posições, diversas comissões permanentes, inclusive a de educação, não é? Eu faço parte da comissão de educação, né? E agora eu estou nas duas comissões, né? Da CPI da Copasa. Isso. E na outra comissão processante. Isso. Exatamente. Muito bem. Mas nós não poderíamos deixar de falar nesse início de conversa aqui no debate de educação, não podemos deixar a educação de fora, que você tem uma experiência importantíssima nessa área. Como é que você vê hoje a situação da educação no Brasil? Porque o Brasil está sempre precisando evoluir nesse aspecto, a gente sempre tem falado isso, né? Todos nós sabemos. Mas agora com a pandemia as coisas pioraram. Como é que você está vendo hoje? Você está muito preocupada ou acha que a coisa está evoluindo e nós poderemos sair dessa dificuldade? Olha, Zé Afonso, a situação é muito grave. Como nós temos outros aspectos do país que assim também estão, né? Então, se a educação já estava assim numa situação muito delicada antes da pandemia, né? Com a pandemia se agravou muito mais, né? O prejuízo dos alunos em todos os níveis de ensino, ele é muito grande, né? E aí foi um processo, está sendo um processo assim muito doloroso para todos, para os pais, para os alunos, né? Para os professores também imensurável, né? Eu ouvia alguns comentários assim muito tristes e assim sem procedência, quando alguém falava o seguinte, que os professores é um bando de, porque não está fazendo nada, não está trabalhando. É um bando de preguiçosos, eu já ouvi isso. Isso, já falaram. Mas na verdade, os professores estão trabalhando muito mais, né? Ele tinha de atender o aluno ali, remotamente, ele tinha de preservar, às vezes o aluno não tinha e não tem, né, tecnologia em casa. Esse professor tinha e tem que preparar o material, a escola leva esse material muitas vezes até o aluno que a família não pega, não procurava e não procura, como eu visitei CEMEI até semana passada, e as famílias ainda não procuram por aquele material e tudo que tem direito, né? Ou seja, então é muito complicado. Desculpa te interromper, mas esse problema realmente é muito sério, muito grande, né? Mas você acha que esse é o momento da volta às aulas presenciais, quer dizer, mesmo sem todos os professores estarem vacinados com a segunda dose? Olha, Zé Afonso, sinceramente, eu nem sei o que dizer, sabe por quê? Porque a situação é muito grave mesmo, o medo, o risco, né? Embora os casos estejam se diminuindo muito, graças a Deus, o que mais, assim, isso é por causa da vacinação, né? Por isso a importância da vacinação. Mas com essa nova variante aí, a gente fica muito preocupado. Não é verdade? Assim, se a grande maioria dos professores, se ela foi vacinada, mas os alunos, os adolescentes ainda não foram, os jovens ainda não foram, né? Então, isso aí é uma preocupação muito grande. Agora,
retornando, o que as instituições, o que os governos devem fazer é munir mesmo as escolas ao máximo, né, possível de segurança. Né? Para todas as escolas, né? Não todas. Pode ser só particulares que têm mais facilidade. Jamais. O ensino público, né? O ensino público, a população quase que total está ali dentro da escola pública e começando na base, começando lá nas crianças, nos pequenininhos. Não é verdade? Professora, agora como educadora e hoje vereadora, né, e fazendo parte da comissão de educação, qual foi o posicionamento seu com relação à volta às escolas? O prefeito ouviu a comissão de educação? Não? Qual foi o seu posicionamento com relação à volta? A gente sabe que é um momento novo. Nós não estamos aqui para jogar pedra de maneira nenhuma, que é um momento novo, ninguém sabe nada, nós estamos começando de novo. Olha, Jota, no início, quando assim o prefeito queria que começasse as aulas, mais lá no início do ano, eu fui totalmente contra, né? Devido assim à experiência que eu tenho, né, de viver dentro de sala de aula, viver nos pátios de uma escola a vida toda. Então, assim, nós ponderamos muito. A secretária de educação também, né? A época era a Fabiana, depois veio a Sônia, a conversa foi assim com as duas. Então foi nesse sentido mesmo de precaução. E aí depois, infelizmente, a coisa assim foi agravando, e ele também assim, mesmo antes disso, ele acatou, ele foi analisar melhor e viu que não era a época, o momento certo de iniciar, né? E então, assim, houve esse diálogo, sim, e ele foi importante, né? E esse diálogo, ele deve continuar, ele deve se manter, né? Até porque nós não sabemos até quando que nós vamos viver com essa pandemia. E né? nós estamos tendo problemas. Essa semana fechou uma escola, se não me engano, Norma, é isso mesmo, né? Exato. Norma. Fechou a principal, porque ela tem outras unidades, Isso, né? Ela tem outros lugares que atendem, né, a escola. Então, assim, nós já tivemos escolas aqui na região, né, que elas foram fechadas, inclusive CMEs, crianças, né, que pegaram Covid e realmente a escola teve que interromper suas atividades. E você é favorável, o Edivar, claro, vai falar sobre isso, que ele fala muito sobre CMEs, né, Edivar? A volta está sendo... né? Vamos lá? Programada agora para está programada agora para o início de setembro. Mas, professora, como é que a senhora vê essa volta? Não está demorando demais? Você acha que ou esse é o momento para poder voltar aí os CMEs? As mães estão preocupadas, estão tranquilas nesse sentido? Olha, Edivar, é uma preocupação ainda maior com os CMEs, porque são crianças, né? Então tem berçário, começa pelo berçário. Então, por exemplo, mesmo que não seja crianças do berçário, gente, não tem como a gente não pegar uma criança, não tem como a gente não abraçar uma criança, né? Isso é impossível, isso não existe. Então a preocupação é ainda maior, né, em relação à educação infantil. Agora, os CMEs, eles estão se preparando mesmo para receber. Agora, nós estamos já no início de setembro, vamos dizer assim, né? Semana que vem. A semana que vem. E eu tenho certeza que a Sônia, inclusive vou estar com ela agora mesmo, já está pensando bastante nesse sentido, né? De volta ou não agora, porque é prejuízo para os dois lados. Não é? É prejuízo para a família, é prejuízo para a criança, mas a gente também tem medo de voltar e acontecer o pior, não é verdade? Então é uma coisa assim que tem que ser assim, muito bem pensado, muito bem planejado, né? Porque dependendo, às vezes, de alguma consequência, às vezes é irreversível. Bom, eu quero aproveitar também a oportunidade para falar da representatividade feminina. A senhora é a única vereadora, né? Na Câmara, junto com outros 16 colegas. E apesar de termos aí mais de 50% da população mulheres, apenas uma mulher na Câmara dos vereadores aqui em Patos de Minas. Falta essa representatividade feminina, Roberto? Você percebe que falta isso? Tenho certeza. E isso, de certa forma, afeta o seu trabalho? Quer dizer, a única mulher lá dentro? Eu tenho certeza absoluta que isso é grave. Isso não pode acontecer num município rico, um município assim elegante, né, que é Patos de Minas, ter apenas uma representação feminina na Câmara.
Agora, Edivar, isso me incomoda sim. Não sei se foi o Edivar ou o Amário que me perguntou. Isso me incomoda sim. Não porque os meus colegas não sejam assim parceiros, não sejam amigos, né, assim por diante. São todos muito respeitosos comigo, né? Eu os agradeço. Você é meio mãezona lá dentro. De vez em quando você puxa a orelha de alguém, não é? Olha, acho que isso é educadora tá no sangue, isso é de lugar, mim, né? isso é de mim mesmo, é de educadora, é de mãe, né? E assim, às vezes eu posso, às vezes até estar errada, né? Não sei. Mas assim, quando há um momento assim que eu julgo assim um certo deslize, eu procuro sim, sabe, contornar aquela situação, ponderação, a gente pegar outro caminho, outra via que seja, vamos dizer assim, mais, não sei se é mais agradável ou melhor. Ô, professora, aliás, vereadora, vamos com vereadora agora, isso, né? Nós tivemos recentemente o caso do Marquinhos das Bananas, acusado de assédio a uma assessora. Nós entrevistamos aqui o presidente da Câmara, o Ezequiel, e eu fiz a mesma pergunta para ele, e eu faço a mesma pergunta para você também como vereadora. Você não acha que a moça que fez a acusação foi a única punida até agora? Você não acha que isso pode dar margem às outras assessoras não denunciar assédio? Elas não vão se sentir amedrontadas? Olha, isso é uma coisa muito grave. Realmente, até agora, ela foi a única prejudicada. Até agora. E concordo plenamente também. A mulher, ela já tem uma dificuldade muito grande em denunciar, né? E quando ela faz essa denúncia, aí parece que a coisa volta contra ela. Ela parece que é culpada. Ela parece que ela é culpada e sendo que ela é a vítima. Então, assim, eu vejo isso aí, né, como assim, muito grave. No meu assim, entendimento, isso não poderia ter acontecido. Então a senhora concorda também que ela foi punida? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Ela foi punida sim. Não tem como negar isso aí, né? Ela foi punida sem antes ter assim esclarecido de fato, né, a denúncia. Então, ou seja, nesse sentido ela não teve direito de ampla defesa, né? Então, assim, nós temos que caminhar muito. Eu estou assim com um trabalho justamente nesse sentido. Nós temos o grupo Reluz, Mulheres que se Ajudam, né? E o objetivo, o foco desse projeto é levar conhecimento, sobretudo, para as mulheres, né? Conhecimento de tudo, amplamente, sabe? Inclusive de informações que ela precisa estar atenta, que ela precisa ter conhecimento, né? E assim por diante. Quando o Edivar me perguntou se, por exemplo, só eu de mulher na Câmara se incomoda sim. Então, quando assim que passaram as eleições, eu já pensei nisso. Como que o município igual Patos de Minas houve mais candidatas e candidatas muito boas e uma só sendo eleita. Então, assim, o meu foco também é esse, é encorajar as mulheres, mostrar a ela o direito que nós temos, né? E que elas têm potencial tanto quanto ou mais do que alguns homens, que isso é fato. Assim como alguns homens têm também conhecimento e capacidade tanto quanto, né? Então, assim, não é uma guerra vamos falar assim, guerra do sexo, guerra do sexo, de gênero, não. É questão de direito. É questão de direito. E quando falou que a gente é mais de 50%, realmente nós somos mais de 50%. E cadê as mulheres? Aliás, você pensou num projeto assim, de igualar a quantidade, a porcentagem de homem, porcentagem de mulher. Teve alguma coisa nesse sentido? Isso. O nome de ruas? Isso. Com relação ao nome de ruas. Eu apresentei esse projeto e assim a sociedade, ou parte dela, aliás, uma parte muito pequena, não entendeu o objetivo desse projeto, sabe? Houve críticas nas redes sociais, é uma realidade. E muito pesadas. Tá? E eu fiquei assustada, sabe, Ramalho? Muito assustada. Você não esperava essa reação. E principalmente a forma
A reação, para te falar a verdade, eu já até esperava. Mas a forma muito agressiva, sabe que é uma forma assim, um comentário agressivo, de raiva. E assim, é um projeto que não prejudica ninguém. É um projeto de cunho social, sabe? Então, assim, dar nome às ruas foi assim, uma forma que eu encontrei para nominar, para reconhecer essas mulheres que tanto fizeram e fazem pelo município. Nós temos mulheres, assim, nomes brilhantes na educação, na saúde, mães, donas de casa. Mães, donas de casa. Você acha, então, que há discriminação? Que optam muito mais pelos homens do que pelas mulheres para dar nome às ruas? Com certeza. Se vocês tiverem essa curiosidade, ao andar na cidade, porque eu não apresentei esse projeto aleatoriamente, coisas mirabolantes, não. Então, ao andar assim pelas ruas, praças, sabe, logradouros em geral, vocês podem observar que a grande maioria é de nomes masculinos, sabe? Então, assim, eu não estou querendo assim que as mulheres ocupem o lugar de ninguém. Não é feminismo. Não, né? é feminismo, é questão de direito e é questão também assim, de reconhecimento, de valorização. Quando o Edivar falou, donas de casa, gente, quantas mulheres que criam, que cuidam, que zelam, que educam a sua família inteira sozinha. E são bem-sucedidas. Então, assim... Por que não homenageá-las, né? Por que não? Por que não? Não tá prejudicando ninguém, não está levando custo para o município, não é verdade? Então é a questão, vamos falar assim, social mesmo. Apenas isso. Muito bem, são 8h22, a professora Beth, vereadora, conosco aqui no nosso debate 98. Já nós vamos fazer um intervalo, mas tem mais perguntas, Afonso. Vamos para a CPI, né? CPI que está em andamento, é moda, né? CPI. A CPI, tem uma CPI lá em Brasília, mas nós vamos falar da nossa CPI aqui, a CPI da Copasa, Zé Afonso. Vamos lá. Vamos lá, eu não acho que é moda não, viu? Eu acho que é necessidade. CPI é um caminho democrático, né? Que precisa ser seguido quando as coisas realmente não tem outro jeito de se resolver. Mas no caso aqui da Copasa, demorou muito até que acontecesse uma CPI para, enfim, investigar, para averiguar, levantar, enfim, todos os dados que realmente contribuem ou conspiram contra a população patense. Hoje a gente está tendo prova disso. Mas qual é a sua expectativa, Beth? Você acha que até agora a CPI foi bem, digamos, representativa nessa questão das oitivas, das pessoas que depuseram até agora? Qual é esse caminho que ela tomou, que ela está seguindo, para você, é o caminho ideal? Olha, Zé, como você disse, eu conheci, assim, e conheço um pouco da história da Copasa, mas como cidadã, né? Então, a partir do momento que eu assumi a legislatura, é que eu me aprofundei, estou me aprofundando e debruçando mais sobre o assunto. E, realmente, por tudo que a gente tem colhido, né, oitivas, documentação e assim por diante, nós percebemos, sim, que houve, assim, uma demora muito grande nesse sentido. Até porque, por exemplo, agora nós estamos ouvindo os distritos, né? Então nós já tínhamos ouvido falar, já tinha chegado até nós que os distritos são assim, que não tem o tratamento do esgoto e tal. Até agora isso está sendo confirmado. E os distritos pagam por essa taxa de esgoto normalmente. Então, agora, o que mais assim me assusta é que até agora a CPI não conseguiu não conseguiu assim ter em mãos de que a Copasa foi notificada alguma vez. Então até agora assim não houve notificação da ARSAI, não houve notificação do Executivo, não houve assim notificação e multa de nenhum órgão ambiental, entendeu? Então assim as queixas, a reclamação da população ela vem há anos. E a gente fica assim, eu fico por entender o porquê que isso ainda não aconteceu nenhuma vez. Agora, dando continuidade à sua pergunta, eu acredito muito, eu confio muito nas pessoas e nos órgãos competentes que possam tomar uma decisão, não digo assim de rescindir o contrato com a Copasa, que seria
Que é o que eles estão querendo lá em Araxá. Aí seria a última via, vamos dizer assim, né? A gente não sabe se o relatório final vai ser indicativo, né, para isso aí. Mas alguma postura, alguma atitude deve ser tomada e eu tenho certeza que será. Eu acredito muito. Até porque, por exemplo, a comissão, ela está fazendo um trabalho assim muito sério. Entendeu? Muito assim responsável. Nós organizamos assim um cronograma de oitivas, tá certo? Para que à medida que a gente vai adquirindo e conseguindo mais informações, aí para a gente fazer fechar, sabe? De uma forma assim, mais, vamos falar assim, mais assertiva, ouvindo por último, né, os diretores da Copasa. Que é a questão testemunhal e a questão documental, né? Nós já tivemos ações na justiça. Tem ação que inclusive não terminou ainda. Exato. Mas não houve um embasamento, não houve um levantamento feito por uma CPI até agora. Não houve. Então, assim, só aquela ida nossa ao Rio Paranaíba, aquilo lá foi muito rico, sabe? Muito rico para a CPI. Porque nós pudemos, assim, ver em loco, né, as principais fragilidades, os principais problemas, né, existentes em relação à rede de esgoto e assim por diante. Betinho, mas o que tem de concreto? O dia que o Ezequiel esteve aqui, ele falou que ia contratar uma empresa para fazer uma análise, porque do jeito que você está falando, é por alto. Você tem informação aqui, ou tem informação ali, mas não tem nada de especialista, né? Porque isso aí a gente vem falando, fulano fala, não está tratando aqui o esgoto aqui, a água está saindo suja aqui no meu cano e etc, a água está com gosto disso, daquilo, tá, tudo bem, isso aí a gente sabe que não vai dar em nada, se ficar só assim. Essa empresa já começou a trabalhar? Vocês já tem alguma coisa em mãos com relação ao relatório já de profissionais da área, não? Olha, Ramalho, na verdade, nós, assim, houve assim, uma certa, assim, frustração nossa da CPI em relação, assim, às empresas. Porque desde o início nós estamos buscando empresas, tá? O administrativo da Câmara e o jurídico que está nos assessorando. E, na verdade, já estava praticamente fechado com a empresa. Quando agora, recentemente, semana passada, mas segunda-feira também, ela emitiu um parecer para a CPI falando que tais serviços ela não executava, sendo que anteriormente já tinha sido tudo tratado, inclusive com o diretor dessa empresa, tá? Sim. Ao analisar aquilo ali, nós percebemos que não resolve o problema para nós. Ou seja, que era... o relatório final deles não ia atender o que vocês estão querendo. Não iam. E eram pontos, assim, principais. Então, adiante. E aí, não dá, por exemplo, para a gente contratar uma empresa, assim, vamos falar assim, privada, porque tem a licitação. Sim. E o processo licitatório, ele é muito moroso, como vocês sabem, né? E aí, então, não dá tempo da gente, não deu tempo da gente fazer esse processo licitatório, mesmo com a prorrogação dos 60 dias que nós teremos, né? Então, o que acontece? Nós, assim, já estamos, eu acredito que hoje já vai ser enviado, tá? Um questionamento bem formalizado dentro de todos os quesitos que nós já tínhamos passado para essa empresa. Nós estamos encaminhando para a ARSAI, que é a agência reguladora, né, da Copasa. E para ela responder para nós, tá, esses quesitos. Tudo que nós tínhamos questionado a empresa quanto à água, abastecimento, capacidade, o tratamento de esgoto, os pontos que realmente, né, são pontos, vamos falar assim, dramáticos. Então, a ARSAI vai nos fornecer esses dados técnicos. Sim, e aí a empresa estaria responsável por outros dados. Isso que eu entendi? Não, essa empresa que nós pensamos, o que ela iria fazer, o que ela iria tratar, no caso que ela se prontificou, que tinha capacidade, competência, qualidade da água, por exemplo, competência para isso vai ser tudo com a ARSAI. Sim. Certo? Agora, a parte jurídica de análise de contrato e tudo mais, né? Então, vai ser o jurídico, a procuradoria, né, da casa, sim, juntamente com outros advogados. Mas você não acha que essa questão da ARSAI vai cair numa vala comum?
Beth. Olha, a SAI, na verdade, ela não... Ou cair na mão do governo. Não é? Por mais que ela controle do governo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Ela não é. No início, nós não queríamos mesmo a SAI. Justamente a gente pensando por esse lado, tá? Mas depois nós percebemos, através, assim, das mídias, a própria ARSAI não está lá, vamos falar assim, de bem com a Copasa. Entendeu? Então, há atrito entre a Copasa e a ARSAI, justamente nesse sentido. Tá certo? Então, a ARSAI não concorda, a ARSAI já comunicou de providências, não aqui em Patos, certo? Mas, assim, em outros municípios, tá? Então, a gente está percebendo que eles não falam a mesma linguagem, assim, ao pé da letra, não. Muito bem. O que se quer, na verdade, vereadora, intervalo. Pressionar a Copasa, né? Para que ela consiga prestar um serviço a contento à comunidade, é isso? É isso que nós e a população quer. Porque pagar pelo serviço, nós sabemos, nós não fugimos da nossa responsabilidade. Aliás, o cidadão não foge das suas responsabilidades, né? Mas nós queremos, o que a população quer, é que realmente ela preste um serviço de qualidade para nós. É isso que nós queremos. Porque quando a gente compra um bem, um produto, nós não queremos um produto de qualidade. E é direito nosso. É questão de saúde pública isso aí, né? Temos que ter essa garantia, né? Temos que ter essa garantia. Por exemplo, é o distrito de Major Porto. Nós tivemos depoimento essa semana. Então ficou claro para nós que a água solta, assim, parece que é um certo, assim, não sei se é gosto de calcário. Calcário, né? Então que aquilo entope bastante os chuveiros e tudo mais. Como, gente, que a gente... isso aí, com certeza, no organismo causa danos. Com certeza. É lógico que causa. E não é normal, né? E não é normal. Bom, eu peço uma paciênciazinha aí, viu, vereadora? Nós temos que fazer um intervalo. Os ouvintes também vão participar daqui a pouco conosco. Minas-Saf Brasil, Funerária Patense, empresa do Grupo Patense, comunica a seus associados, continua a promoção Indique e Ganhe. Indique parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidades como brinde. Minas-Saf Brasil, Prefeito Camundim 984, é anexo ao velório da Funerária Patense. Olha, indique ligando no 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. 8h33, intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Quer estudar de graça no Unipan e ainda ganhar uma ajuda de custo? Então conheça o projeto Trilhas de Futuro do Governo de Minas. São 600 vagas para cursos técnicos no Colégio Universitário do Unipan, na mesma estrutura utilizada pelos cursos superiores. E o melhor, apenas 2 anos para concluir. Imperdível, não é? Então inscreva-se agora. Informações em 0800 940 4006. Unipan. Educação que transforma. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Molho de tomate Quero 240 gramas, 98 centavos. Petra por malte lata, 2,49. Feijão carioca Fufu Legal, 5,79. Linguiça para churrasco suínco, 12,89 o quilo. Filé de tilápia 500 gramas, 16,79. Arroz Vasconcelos 5 quilos, 22,98. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. Funerária São Pedro e Velório Príncipe da Paz. 3821-4945 informa. A família em luta e com pesar comunica o falecimento em Patos de Minas de Alice Regina Caixeta de Leles. Ela tinha 53 anos e residia na comunidade Contendas. Deixa o esposo José Pereira, o Zeca, os filhos Leidiane e Fabiano, o genro Reginaldo, a nora Nilda, os netos Miguel, Bruna e Giovana, os pais Aparício Gonçalves e Nilza Caetano e demais familiares. Sepultamento hoje, sexta-feira, dia 27,
O féretro sairá do velório Príncipe da Paz na rua Ouro Preto 798, no bairro Várzea, ao meio-dia, para sepultamento no cemitério Jardim Parque da Esperança. Cerimonial será restrito conforme decreto municipal. Noticiamos o falecimento da senhora Alice Regina Caixeta de Leles. Nota que vai especial para as comunidades de Contendas, Lanhosos, Paraíso, Vieiras, Barreiro, Baixadinha, Patos de Minas e região. Informaram Funerárias São Pedro e Príncipe da Paz, na rua Ouro Preto 787, telefone 3821-4945, em Patos de Minas. São 8h36. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Faleceu ontem na cidade de Belo Horizonte o senhor Celso Lúcio Ferreira. Ele residia na rua Padre Alaor. Deixa a esposa Vânia Valdemira, os filhos Fernando, Flávia e demais familiares. Cerimonial acontecendo na funerária Bom Pastor, Sala 2, na Avenida Paracatu, no bairro Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 2h da tarde. Logo após sairá para sepultamento no cemitério Jardim Parque da Esperança. O Serviço Funerário Bom Pastor informando o falecimento do senhor Celso Lúcio Ferreira, que residia na rua Padre Alaor, em Patos de Minas. 8h37. 98,3 Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Olha, estamos lembrando a você que acompanha o Debate 98 que o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, promoverá de setembro a dezembro o curso Libras Básico. Os encontros ocorrerão aos sábados. O participante poderá escolher entre um dos horários oferecidos, das 8 às 10h30 ou das 13 às 15h30, e será ministrado pelo professor Matheus Maia. Muito importante, já falamos bastante aqui, vamos continuar falando. Afinal de contas, o intuito é que os participantes conheçam a língua brasileira de sinais, Libras, e sua estrutura, assim como a comunidade que tem deficiência, né, de surdez e suas especificidades. Bom, também quero lembrar que hoje está terminando a 15ª edição da Semana da Comunicação, SECOM, com o tema A Comunicação por um Mundo Melhor. O evento no formato online, com transmissão no canal da agência Crivo, do YouTube, e pela plataforma Google Meet, começou no dia 24, está terminando hoje com muito sucesso. E lembrando ainda que o Unipan anuncia vagas abertas para o programa Trilhas do Futuro. Foi contemplado com 600 vagas do Trilhas do Futuro, que é um programa do governo do estado de Minas Gerais e que tem por intuito capacitar jovens e adolescentes para atuarem no mercado de trabalho. Você pode se inscrever pelo link do site do Unipan, pode entrar no site também trilhasdefuturo.mg.gov.br. E o Unipan também lembra, ao vacinar-se, doe 1 quilo de alimento não perecível para a campanha Vacinação Solidária. Unipan, educação que transforma. 8h39 em Patos de Minas. Olha, Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2. Informa que ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento, Residencial Luiz XV. São apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem. Tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, tem elevador inox. O Residencial Luiz XV, novo lançamento do Dornelles Imóveis. Rua João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Aqui o ouvinte tem vez, tem voz, participa conosco no 388-1798, é o nosso WhatsApp. Daqui a pouco o Edivar vai colocar ali as participações dos nossos ouvintes que participam todos os dias do nosso programa. Produtor Rural, essa é para você. O Plano Safra 2021-2022 está disponível no Cicobi Credicopa para produtor familiar, médios e grandes produtores rurais. Melhor para sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio e investimento.
comercialização e industrialização. Tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicopa, Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária, e solicite a contratação. Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook também. Você pode participar conosco também no Facebook. Ô, Divar, sexta-feira, como é que tá a galera aí, Divar Santos? Participando com a gente aqui, ó, tô pegando aqui o WhatsApp agora, tá? Deixa eu agradecer aqui a participação dos amigos ouvintes, a Maria Badia Pereira Cruz, o Reinaldo Ribeiro, a Doraci Moraes, a Tereza Silva, o Paulo, a Vera Lúcia, o Silvio Soares e aos demais amigos aqui, o Hamilton lá de Arraial dos Afonso, tem pergunta aqui também, participando com a gente aqui, vou colocar pelo telefone aqui mesmo. Tá? É o seguinte, ó, dá pra ouvir, Beth? Bom dia, Rádio Clube, bom dia aos ouvintes patenses, bom dia, professora Beth. Eu queria aproveitar aqui a audiência da rádio, a presença da professora e vereadora. Eu queria saber como é que tá a fiscalização da Câmara, né, quanto à questão do ensino híbrido municipal em Patos de Minas. Porque meu filho estuda numa escola municipal de Patos e tá largado, né? A gente vai questionar, porque antigamente, antes do ensino híbrido, só tava o em casa. A criança tinha assistência da professora, os professores enviavam vídeo, aulas instrutivas no grupo de WhatsApp, e agora não tem mais isso. E a gente foi questionar, alguns pais foram questionar, a professora alegou que elas estão sobrecarregadas, que elas não dão conta de trabalhar nesse esquema híbrido que o município implantou. Como é que está funcionando isso? Será que nós vamos ter que repassar isso ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, para saber por que o município está trabalhando dessa forma? Ou a Câmara vai ficar ignorando, vai fazer de cego com essa situação? Comissão de Educação, professora, e aí? Porque pelo que eu entendi aqui, o professor não tem também a obrigação de trabalhar na sala e trabalhar também com o aluno híbrido, ou é assim que funciona? Olha, na verdade, eu nem sabia, foi ótimo o pai trazer essa situação para nós. Estarei com a Sônia daqui a pouco, nós vamos conversar, né, sobre esse problema. Eu quero falar para o pai o seguinte, isso não pode acontecer de forma alguma, embora não seja fácil para os professores mesmo, não quero defendê-los aqui de forma alguma, mas então, pai, alguma coisa está incorreta aí sim, tá? Mesmo sendo difícil para o professor, sendo difícil para a escola, o aluno tem que ser atendido. E pode deixar que eu vou levar essa demanda, daqui a pouquinho vou sair daqui e já vou para a CEMED, porque eu já tenho uma reunião lá e já verei essa situação com a Sônia, tá? Ok. E depois a gente esclarece isso aí, tá bom? Olha, tem mais Obrigada. participações de ouvintes aqui. O Marcos, ele está dizendo o seguinte: bom dia, professora. Gostaria de saber se a escola já recebeu alguma... é o seguinte. Primeiro, projeto de nomenclatura feminina é muito bom, segundo o Marcos. Tá até parabenizando a senhora aqui. Gostaria de saber quais os projetos que ela tem em andamento ou pretende ainda realizar. É a pergunta do Marcos, está participando conosco aqui. O Marcos, a gente pensa assim, já pensei em muitos projetos que precisam ser colocados em pauta, porém a gente caminha e aí a gente vê que esse projeto não é da alçada do legislativo. Mas, assim, a minha visão, meu foco é muito voltado para a educação, tá? Então, eu estou aí com um projeto de valorização dos profissionais da educação infantil. Por quê? Nós temos a Lei 301, tá? A lei complementar, onde ela prevê, tá? Assim, equiparação dos profissionais da educação infantil. Isso não aconteceu até hoje, ela é de 2012, essa lei, tá? Por que que eu foco muito na educação infantil? Porque a educação infantil, ela é a base. Ela é a base de tudo, na vida de uma criança e na vida escolar e assim por diante, tá? Outra preocupação muito minha é em relação mesmo às demandas da população. De repente a gente assim, depara com uma demanda que para a gente ela até parece simples, mas para aquele morador do município, às vezes é uma tentativa que ele está já querendo resolver aquilo ali há muito tempo e não consegue, tá? Então, assim, o meu foco, a minha linha de projetos é nesse sentido, tá?
Obrigada pela sua participação. Vamos lá, Divar, acelera aí. Vamos lá com mais participações aqui, deixa eu consigo colocar aqui, ó, beleza, maravilha, aqui, ó. Quem tá falando é o Belchó do Bom Sucesso. Ô Zé Afonso, pergunta pro vereador aí, como é que tá esse negócio de estrada rural? Não tá tem jeito de nós andar não. Demais. E o que ele está pensando nisso aí para nós? Faz essa pergunta para ele. Opa, tá bom. É uma demanda que nós temos recebido aqui na rádio todos os dias e o pessoal está preocupado porque as chuvas estão chegando aí, professor, e aí? Olha, essa preocupação dele, ela é uma preocupação assim, infelizmente, de todos os moradores da zona rural, né? E é uma preocupação assim muito grande minha. Porque eu sou da zona rural, eu vim da zona rural e eu sei da dificuldade que é. E se não tem estradas agora, imagina na época de chuva, né? Eu tenho recebido assim, muitas demandas em relação, inclusive, a pontes. Então a gente tem ponte que caiu praticamente todinho, está caindo, né? Enfim, o executivo, a Secretaria de Obras, tem que assim, achar uma saída agora de imediato até que seja privatizada parte dessas estradas rurais, porque se não privatizar, o município não consegue. Esse é o caminho, então? Eu acredito que sim, porque são quilômetros e quilômetros, né, de estrada rural. E vocês têm cobrado isso do prefeito, professora? Porque, pelo que a gente está vendo aí, as reclamações estão acumulando. A cada dia chega uma aqui, uma ponte no lugar, uma estrada ali que não passa. Exatamente, Amália. Eu, para te falar a verdade, eu tô assim, já até assim, sem graça mesmo e com vergonha, né, do pessoal da zona rural. Então, para você ter uma ideia, a minha área rural, eu estou solicitando para consertar uma estrada que não é longa desde o início do ano. Entendeu? E lá passa transporte escolar, geralmente lá a máquina lá é de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. Então, assim, tá uma situação que nós não estamos, assim, tendo saído, porque eu já fui várias vezes ao barracão, tá? Ofício, pessoalmente, e assim também com o prefeito. Eu espero, né, que em breve nós tenhamos aí uma saída para amenizar esse problema. Existe algum setor específico dentro da Câmara que olha isso? Olha, tem a comissão, né? A CUTMA, né? Que trata diretamente, né? Mas ela está ativa? Ela está ativa? Olha, ela tem. Pelo que eu sei, não estava, né, Zé? Cadê seu microfone para você participar conosco aqui? Pelo que outro dia o Braz até falou conosco aqui sobre isso. Pois é, e tem a comissão também rural, não é? Que cuida da área rural também, que precisa estar ativa nesse sentido. Por isso a gente colocou aqui na pauta que as comissões permanentes são extremamente importantes. Né? Tem que estar sempre ativas. Pois mas vamos voltar aí, vamos continuar nesse negócio da estrada, só pra gente fechar essa da comissão. Então essa comissão, você tem visto ela se movimentar lá ou não? Ela não está funcionando? Olha, para te falar a verdade, eu assim, como são muitas reuniões, né? Eu não vi ainda eles assim, eu vi uma vez eles se reunindo, tá? E depois, assim, às vezes eles reuniram, mas eu não vi, tá certo? Agora, o que eu tenho certeza é que, por exemplo, todos os vereadores estão nessa cobrança. Todos. Sem tirar nenhum. Isso eu garanto para a população. Certo? Você não tem uma facilidade maior, digamos assim, ou uma proximidade maior com o diretor de estradas? Olha, Zé Amorim, Não, na verdade ele não é diretor de estradas. É seu irmão, né? Ele é meu sobrinho. Sobrinho irmão, Eles falam, sobrinho irmão. Trata de irmão, né? É sobrinho, A gente foi criados assim como irmãos. Mas na verdade essa aí não é responsabilidade dele. E outra coisa, eu não fico querendo e não quero de jeito nenhum que eu seja assim tratada de forma diferente, né? Até porque todos os vereadores, colegas vereadores têm sua representatividade e nós temos que trabalhar assim, né? Sem prioridade. Então eu entro... Mas quando você conversa, quando você pede em nome da Câmara. Eu peço em nome da Câmara, exatamente. Agora, isso aí está sendo pedido incansavelmente por todos nós. Tem assim colega vereador que às vezes ele até se irrita muito com essa situação. Muito bem, nós temos que fazer mais um intervalo, o tempo está voando, viu, Edmar? Na volta você
você vai fazer as últimas aí, porque não dá tempo mais não. Minas Safra Brasil e Funerária Patense são empresas do Grupo Patense, comunica seus associados, continua a promoção Indique e Ganhe, indique parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidades como brinde. Minas Safra Brasil, Prefeito Camudim 984, em anexo ao velório da Funerária Patense. Indique ligando no 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Fala pessoal, aqui é o Lisca, técnico de futebol. Tô aqui para contar para vocês que o governo de Minas abriu 40 mil vagas de cursos técnicos gratuitos com ajuda para transporte e alimentação. Tem vagas para técnico em enfermagem, técnicos em eletrônica e muito mais. E esses técnicos aí vão ter um emprego que dura muito mais do que um técnico de futebol. Saiba mais em trilhasdefuturo.mg.gov.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h52 em Patos de Minas. Dornelis Imóveis agradece aos clientes que adquiriram o apartamento no residencial o Grande Prix 2, né? Informando e comunica o novo lançamento do residencial Luiz XV, que são apartamentos 2 quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox, o residencial Luiz XV, novo lançamento Dornelis Imóveis, João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelis Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornelisimóveis.com.br. A professora Beto tá querendo falar, fala aí. Eu quero pedir desculpas aos ouvintes. Eu repeti a palavra privatização. Não é privatização. Das estradas rurais. Das estradas rurais. É terceirização, tá? Desculpa. É porque se falou tanto em privatização, terceirização, que a gente acaba confundindo mesmo. É isso mesmo. Eu já levei uma bronca aqui um dia com o prefeito, inclusive, você lembra, né? É verdade. O prefeito, não é privatizar o regional, não, é terceirizar. Ficou bravo comigo. Falei, não, só porque a gente fala tanto esse nome aqui que você acaba confundindo. Olha, diante da necessidade e da urgência, que eu julgo que o mais importante é atender a população. Mas é pra ontem isso aí. Exatamente, eu sou totalmente a favor. Porque... Ô Beto, tem quase participação de ouvinte. Então pode acelerar, porque você tem 2 minutos só. O Helder tá falando assim, olha, vereadores da CP tem que ir lá em Pindaíbas, tem esgoto correndo a céu aberto. Vocês estão ouvindo, né? O pessoal dos distritos. Vamos lá. Nós estamos ouvindo e vai ser ouvido. E nós iremos sim a alguns distritos, nós não vamos a todos, mas então, já que ele solicitou, nós vamos a Pindaíbas. Vou colocar o áudio no ar aqui, rapidinho. Bom dia a todos, bom dia, professora Beth. Na realidade, o cidadão patense, além de um serviço de qualidade, ele quer um preço justo. A gente sabe que o custo da água para o cidadão patense é muito alto, enquanto outras cidades grandes, igual Uberlândia, porque eu já morei 15 anos em Uberlândia, além de ter uma qualidade muito melhor, o custo da água para o cidadão uberlandense é bem mais barato. Então, qual a explicação da gente pagar tão caro por uma água? Não tem, né, Pedro? Não tem, ela tem toda a razão. É a Cristiane que está participando com a gente. Quem mais? O André, a prefeitura fazendo limpeza do Nossa Senhora de Fátima, parabéns. Professora Elizabeth, depositei minha confiança em você. Sei que é a melhor escolha na Câmara, acabou o tempo, não dá tempo mais, mas mesmo assim está feito aqui o registro. Bom dia aqui também. Tem funcionário da prefeitura querendo cobrar da população rural para arrumar a ponte, mesmo com a solicitação da própria prefeitura. Isso é um absurdo. Quem está passando um recado aqui é a Natália Oliveira. Tem que investigar, viu, Natália? Nesse caso aqui tem que investigar, buscar saber mais informações aqui nesse sentido. A Lucimara Aparecida, é certo quando tem aula presencial
não ter aula online, professora? Olha, quando tem aula presencial, tem sim, até porque o município já instalou computadores em sala de aula para que essa aula seja transferida também, ou seja, para os alunos não presenciais. A Doraci Moraes parabenizando também pelo trabalho, a Milton Sarabó também falando aqui a respeito da questão das estradas rurais e vários... Não dá mais tempo. Participando com a gente aqui, vou ficar devendo. Tô pedindo aqui o telefone da senhora depois, eu vou passar a senhora... Ô, professora, pode passar. Eu vou pedir para a senhora ser bem breve nessa resposta. Precisaria ter mais tempo, mas o nosso tempo já estourou. A questão da mudança da Câmara para a UFO. Houve um pedido da Câmara para mudar para onde funciona a UFA hoje, no Palácio dos Cristais, aqui onde está funcionando a UFA. Qual é a opinião da senhora? Olha, na verdade, essa semana, houve assim, um burburinho nesse sentido. Até conversei com o presidente da Câmara, essa solicitação não foi feita. Não? Não foi feita pelo presidente da Câmara. Sim, porque está circulando essa informação aí. Nós falamos isso aqui outro dia, inclusive, com o Mauri da JL, ele admitiu que estava vindo a negociação. Com o presidente da Câmara, ele também admitiu que estava vindo, né, Zé Afonso? Sim. Eles admitiram aqui no programa. Essa negociação, ela pode estar acontecendo, vamos dizer assim, nos bastidores. Sim, mas não houve oficialmente. Mas oficialmente Pois é, e o posicionamento da senhora? Porque a senhora acha que a UFO está num local de boa visibilidade, não seria apagar a UFO? Não, assim, nós temos que analisar direitinho, né? O que é os dois lados. Agora, eu acredito, se isso acontecer, porque até nem sei como que estão essas negociações, o município certamente precisa colocar um lugar de visibilidade para a UFO, né? Isso precisa, se isso acontecer. Visibilidade e funcionalidade. E funcionalidade, exatamente. Bom, não dá mais tempo, professora. Só viu como é que o tempo aqui passa rápido? Nossa, tanto pois ela vai ter que voltar aqui, Ramalho, porque eu acho que precisava saber sobre eleições. Eu acho que a vereadora deve ter vindo preocupada. Vão me bombardear. Ela tá vendo? Foi muito. A pauta, muita coisa mesmo, eu pensei. Um assunto que é fundamental também, vai ficar para uma outra oportunidade, que é a questão do desafio do clientelismo, ou seja, o vereador resolver questões pontuais e os macro problemas ficar para depois. Ficar de lado. Professor, exato. Infelizmente nosso tempo estourou. Eu desejo um bom final de semana. Muito obrigado pela presença no programa. Nós vamos continuar atentos, né? Que essa é a função do rádio, e assim que a gente precisar, a gente recorre a senhora para a gente falar aqui no programa, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, estou sempre à disposição e mais uma vez eu coloco, nosso gabinete à disposição de toda a população, o nosso telefone, pode entrar pelo WhatsApp, pode ir presencialmente e assim por diante, tá? Então, assim, meu foco é trabalhar e estar junto à população nas suas dificuldades. Tá encaminhando aí para você uma série. Muito obrigado. Pedidos aí de. Ok. Bom fim de semana, professor. Obrigada, bom dia. Ô, Edivar. Agradeço. Bom fim de semana. Bom final de semana a todos, né? Agradeço aqui a participação da vereadora com a gente. Ficou devendo aqui as participações, mas valeu, gente. Você que participou com a gente, eu quero só agradecer mesmo a todos. Mas é sempre bom, é melhor sobrar do que faltar participações. Mostra o interesse da população, né? Aliás, são os nossos parceiros aqui no programa. Zé, bom fim de semana. Um grande abraço, Beth, da minha parte também, a todos os nossos colegas e ouvintes. Fiquem todos com Deus. Segunda-feira a gente volta. Com Deus também. 8h58, estamos fechando mais um Debate 98, agradecendo aí a sua audiência, prometendo voltar na segunda-feira agora, hein? Agora é só segunda-feira, estaremos de volta.